Muito obrigado pelo seu debate, pela sua palestra, Brito. Eu acho que você conseguiu mostrar aquilo que às vezes fica engasgado na nossa garganta e a gente não consegue pôr para fora. Agora, continuando o debate, nós vamos ter a palestra para quem não conhece, né? Porque é uma pessoa absolutamente super humilde, super gente boa. Mas quem não conhece o Celso, nosso companheiro de unidade, não é apenas o Celso, é o doutor Celso, que vai nos palestrar nesse momento. Também queria deixar claro que o Celso é um dos escritores, né, da sexta edição aqui do livro que, no final da palestra, a gente vai sortear para vocês. Com você, Celso. Bom, gostaria de primeiro agradecer o convite da Helena, da Ângela. Né? Eu acho que é muito raro a gente ter espaço, né, para falar um pouco sobre a nossa prática, sobre as nossas pesquisas aqui na Fundação Casa. Né? Eu trabalho 12 anos aqui, né, como técnico, como educador, né, depois como psicoterapeuta. Né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou tendo oportunidade de estar falando um pouco sobre trabalho acadêmico. Né? Então, é bom registrar assim, né, que o posicionamento do sindicato, eu acho que ele dá ela procura arejar um pouco aquilo que está estagnado dentro do nosso dia a dia, né? Uma prática que é um pouco cindida, que a gente percebe dentro do nosso dia a dia. Há um tipo de discurso, né, de discurso pautado nas políticas públicas, na construção de espaços democráticos, de liberdade de voz, né? Mas na prática a gente percebe, né, o engessamento, né, de um modelo, a dificuldade de a gente expressar opiniões, né, a falta de lugares também para se pensar opiniões diferentes, entre outros. Tudo bem? Bom, gente, o que eu vou apresentar aqui, né, são resultados da tese de doutorado que eu elaborei: Família, Comunidades e Medidas Socioeducativas, Espaços Psíquicos Compartilhados e a Transformação da Violência. Tá? Esse trabalho ele teve como origem, né, uma indagação que eu acho que vários dos técnicos já tiveram. Né? Há uma percepção, né, eu acho, corrente de que os jovens que possuem visitas familiares, que têm um acompanhamento dos responsáveis, eles têm um rendimento muito melhor na medida socioeducativa, eles têm um comportamento também mais adequado, né, junto com os outros profissionais. Tá? Então, a princípio, essa pesquisa ela teve como objetivo investigar, né, qual que é o impacto da presença da família no dia a dia desse jovem, do adolescente. Tá? Gradativamente, ela foi percorrendo também para os outros caminhos. Durante a coleta de dados, não só a parte da família, teve a comunidade, os elementos da comunidade, a própria instituição, foram levados em conta também para pensar, né, a qualidade do rendimento socioeducativo desse jovem. Tá? O objetivo geral dessa pesquisa, então, é identificar esses impactos das constituições familiares, comunitárias, né, sociais, também no desenvolvimento desse jovem dentro da medida socioeducativa, na transformação dessa violência, tá? E também na forma de prevenção, né, da violência dentro do ambiente socioeducativo. Como objetivo específico, eu acho que é aí que esse trabalho ele ganha maior relevância, está em pensar um pouco a construção da violência, localizar a violência não só no adolescente, mas pensar o adolescente, né, como um sujeito que é atravessado por uma violência que é marcada pela família, pela comunidade. Isso implica, nesse sentido, né, uma reestruturação também das práticas socioeducativas. Em geral, quando a gente pensa no adolescente e na medida socioeducativa, a gente localiza o jovem, né, como produtor, tá, e esquece do contexto. Tá? Quando a gente observa, por exemplo, o PIA, em geral, o PIA, né, são diversas obrigações que o jovem tem que realizar. Tá? Muitas vezes a construção do PIA não leva em conta o posicionamento do próprio adolescente em relação às suas vontades, tá? E pouco se leva em consideração, né, a construção, o remalhamento, a reconstrução desse ambiente que é familiar, desse ambiente que é comunitário, tá? Para a transformação desse jovem. Então, acho que é importante a gente pensar a medida socioeducativa, né, não como uma transformação, não como local de transformação do jovem, mas como um local também de possibilidade de transformação da família, tá, e da comunidade. Bom, para a realização dessa pesquisa, ela foi elaborada em 2 momentos. Tá? É uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Na parte quantitativa,
eu utilizei registros e prontuários de 121 adolescentes que estavam em internação, todos do sexo masculino, de idade entre 14 e 21 anos, e a qualitativa, realizei diversos encontros grupais com adolescentes em semi-liberdade, tá? Também a idade entre 15 e 18 anos. Análise do material eu fiz a partir da psicologia social, né, e arrisquei também fazer umas inferências com a psicanálise e contribuições de um autor chamado René Caes. Tudo bem? Primeiro eu vou apresentar alguns pontos sobre a questão das drogas, da inserção desse jovem dentro da comunidade, e depois falar mais especificamente sobre o papel da família dentro do contexto da produção da violência. Tá? Acho que esse primeiro slide ele mostra que o uso de drogas por parte desse adolescente, né, ele é muito maior do que a média nacional. Tá? É apontado aqui, de acordo com os resultados, 80% dos nossos jovens que estão internados, né, já usaram drogas em algum momento da vida. Esse número ele cai radicalmente se a gente for pegar a média nacional. A média nacional ela fica em torno de 20 e poucos por cento, de 22%. Tá? Então, a gente vê que é uma população, né, que é especialmente atingida, né, pela falta de uma política de segurança, uma falta de política de saúde também. Em relação ao trabalho, em geral, a gente tem uma concepção de que os jovens, em medida socioeducativa, são jovens ociosos, que eles não querem trabalhar, vagabundos, etc. Né? A pesquisa está mostrando justamente o contrário. Tá? A porcentagem de jovens que, dentro da medida socioeducativa, que realizaram trabalho em algum momento da vida, é quase o dobro, né, da porcentagem de jovens que trabalharam, tá, pegando uma média nacional. Aqui são 62% dos jovens internados trabalhavam só contra 34% dos jovens em geral, conforme o IBGE. Né? Isso mostra, né, que é um jovem, sim, que trabalha, né, um jovem que ele está procurando novas oportunidades, né, e que muitas vezes não encontra essa oportunidade. Tá? Em geral, quando encontra também essas oportunidades, são em empregos arriscados. Tá? Quantas vezes a gente não ouve falar, né, que ele trabalha como um auxiliar de pedreiro, né, trabalha como motoboy. Se a gente for pensar, gente, o que esse moleque de 16, 17 anos ele vai estar trabalhando como motoboy? Né? Não tem sentido nenhum. Tá? Mas dentro do discurso dele, né, isso toma um tom de naturalidade de que é surpreendente. Né? Não, eu trabalhei lá, entregava pizza, né, na região, no bairro. Tá? Então a gente não está trabalhando com um jovem ocioso. Muito pelo contrário, né? É um jovem que ele está buscando a inserção no mercado de trabalho, mas talvez não tenha encontrado assim possibilidades, né, para tanto. Escola também. O abandono escolar desses jovens é muito superior, né, à média nacional. Aqui a gente está falando de 75% dos jovens, né, se evadiram da escola em algum momento da vida deles. Esse número ele cai para 25% quando a gente pega a média nacional. Tá? Então, é um jovem que não está na escola. Isso leva a gente a pensar também o esvaziamento de sentidos dessa escola. Tá? O que falta nessa escola porque não consegue congregar esses jovens, não consegue mais veicular referências para fazer com que eles fiquem dentro desses espaços. Com relação a configurações familiares, eu acho que a pesquisa ela vai reforçar diversos outros trabalhos já realizados nesse sentido. Dá para perceber que há uma predominância de uma família monoparental, tá, conduzida só pela mãe e sem cônjuge, tá, mas é uma predominância absurda. 40%, né, desses jovens tem como responsável a mãe, e uma mãe sozinha que está atolada de trabalhos e de obrigações. Eu acho que isso, dentro do nosso trabalho técnico, dentro do nosso trabalho dos educadores e de todos, isso fica muito evidente, né? Quando a gente costuma atender uma mãe que está sobrecarregada, cansada, sem motivação. Tá? Em relação aos pais, é um dado que surpreende também. 18% desses jovens, 18,8% desses jovens, têm os pais já falecidos e outros 18% ausentes e ignorados. Se a gente for pegar esse material, 36% dos jovens não tem pai. Tá? Então, a gente está falando de um modelo também familiar específico, tá? De uma mãe que trabalha sozinha, de uma mãe sobrecarregada, de uma mãe que não vai conseguir dar atenção, né, para esses jovens.
Pegando só esses 3 elementos, gente, a gente está falando de um jovem, então, que é usuário de drogas, tá? Intenso, que tem um contato, né, na sua comunidade, né, com esses espaços de violência promovidos pelo uso de drogas. É um jovem que frequenta uma escola que está esvaziada de sentidos e, portanto, se evade. É um jovem que trabalha, né, que procura oportunidades, mas que ele não consegue, procura oportunidades muito mais, né, do que a média dos jovens brasileiros. É um jovem que está inserido também numa família monoparental, com uma mãe super cansada, esgotada, tá, de trabalhos. Aqui nesse mesmo quadro, 30% desses jovens só, eles são criados com pai e com mãe. Tá? A gente percebe também, em relação a mãe e padrasto, esse número fica em torno de 15%. Família e crime. Anterior? Tá. Isso. Através do levantamento de dados, pude perceber que 31% desses jovens possuíam familiares que já estiveram envolvidos em atividades criminosas, que é um número excessivamente alto. Dentre esses 31%, metade deles eram os irmãos, em torno de 20% pais e padrastos, né, e outros ficavam em torno de 25%. Então, a presença do crime, né, dentro do ambiente familiar é algo marcante. 1/3 dos nossos jovens eles têm familiares, né, que já passaram pelo sistema penitenciário. Em relação à família também, percebe-se que 41% desses familiares, né, já usaram de uma forma absurda, abusiva, álcool e drogas. Tá? Quando eu falo em um uso abusivo de álcool e drogas, é um uso que gerou problemas familiares, problemas de família. Tá? E a violência, enquanto a violência familiar, 31% desses jovens, né, já relataram ter sido vítimas, né, de uma violência familiar exacerbada. Tá? Eu tomei muito cuidado aqui para fazer essa divisão, né, em relação para se entender o que é essa violência familiar. Eu considerei violência familiar uma violência que gerou marcas, né, traumas nesses adolescentes. Tá? Presença da família também nas medidas socioeducativas e faltas disciplinares. Eu acho que esse daqui é um dado interessante para se pensar no impacto da presença da família no dia a dia desse adolescente. 44% dos jovens que não receberam visitas sofreram sanções disciplinares, tá? Contra 21% que receberam visitas e sanções. Tá? Então, a gente está pensando aqui que o dobro dos jovens, os jovens que não recebem visita, né, eles são muito mais propensos, né, a cometerem atos indisciplinares, a estarem passando por CADs, entre outros. Tá? Então, a necessidade da unidade, né, dos diretores, em trazerem essas famílias, né, dialogarem com elas, torna-se um ponto fundamental, tanto no âmbito da gerência, tá, como uma forma também de fazer com que esse adolescente se sinta mais confortável dentro do espaço da internação. Presença da família também nas medidas socioeducativas e os aspectos psicológicos. Em relação ao comportamento agressivo, 20% desses jovens, dos jovens que não recebiam visita, 20% deles apresentavam um comportamento agressivo. Entre os jovens que não recebiam visita, essa taxa ela cai abruptamente para em torno de 5%. Comportamento apático também. Tá? Os jovens que estavam em medidas sociais, os jovens que não recebiam visita, em geral, eles têm um comportamento mais apático, inclusive com maior chance de desenvolver quadros depressivos. Esse comportamento que eu chamei de reservado, não houve grande alteração, né, entre os grupos que recebiam visitas e que os não recebiam visitas, mas eu acho que o que mais chama atenção é em relação à estabilidade do comportamento do jovem que recebe essa visita. Em torno de 55% dos jovens que recebem as visitas dos pais, né, eles mostram um comportamento mais estável, eles têm uma maior propensão, né, para construir laços com os educadores e com os profissionais. Esse número cai
para em torno de 20% se a gente for pensar nos jovens que não recebem visitas. Bom, vou falar aqui brevemente de alguns elementos qualitativos. Tá? Dentro das entrevistas, se percebeu que as medidas socioeducativas elas desempenham um papel muito importante como enquadre psíquico. O que isso quer dizer? As medidas socioeducativas elas reorganizam, né, elementos que estavam bagunçados dentro da vida desse jovem. Então, a medida socioeducativa, quando ela obriga o jovem a frequentar uma escola, quando ela faz com que o jovem tenha a obrigatoriedade também, né, de ter uma rotina, né, ela vai reordenando também aspectos psíquicos desse jovem que se encontravam desordenados. Né? Os jovens, em geral, eles relatam que a medida socioeducativa, né, ela promove uma grande mudança e que ela tem tido um efeito interessante dentro da vida deles por impor referências e parâmetros. Tá? As atividades criminosas, como busca perversa pela inserção social, acho que isso daí é algo que a gente se depara constantemente. Né? É muito comum a gente ver o deslumbramento desses adolescentes, né? Quando eles falam, por exemplo, da importância de um tênis de R$1.000. Eu nem sabia que existia um tênis de R$1.000, né, gente? Mas eles falam com brilho nos olhos que eu preciso desse tênis. Né? E aí a gente está falando, então, né, de um modelo perverso, né, de sociedade que está incutindo, né, referências discutíveis, né, para a formação desse adolescente. Tá? A gente está falando de um jovem que vem de uma família desestruturada, de uma família que é pobre, tá? De uma escola que é esvaziada, né? E um jovem que tem o sonho de ter um tênis, né, de valores absurdos, não só tênis, entre outros. Tá? A gente vê dentro da mídia toda essa propagação, né, de material de ostentação, né? E como esse discurso ele atinge o nosso jovem. Eu acredito que dentro da medida socioeducativa a gente tem que construir também instrumentos, né, para não, lógico, né, torná-la impermeável, né, a esses elementos que são midiáticos, são de um tempo cultural, tá? Mas construir mecanismos também que que promovam o questionamento desse nosso tempo de modelo cultural. Tá? Eu acho que isso a medida socioeducativa ainda não traz. Em geral, muitas vezes, quando a gente se fala na questão do trabalho, se fala do trabalho, mas não se fala também do ponto da construção, né, de novas perspectivas, de novos valores que estejam desvinculados ao modelo de produção específico, o modelo de produção que é neoliberal, entre outros, que produz violência. Tá? A humilhação social também, né, como fomentador do ataque ao outro. Eu acho que dentro da nossa prática é muito comum o jovem ele reclamar de humilhações, que ele não pode, por exemplo, ir para determinados lugares, que ele se sente mal a frequentar os lugares mais ricos. Isso é um ponto também muito trazido por esses adolescentes. Sacralização também da figura materna, isso daí eu acho que é evidente. Os jovens eles colocam a mãe numa posição muito elevada, e eu acho que colocar essa mãe numa posição muito elevada, ela reflete, né, uma busca de um lugar seguro, né, por parte desses jovens, né, um lugar seguro, que eu acho que as medidas socioeducativas elas têm que se esforçar para construir. Em geral, essa medida socioeducativa que a gente presencia hoje é uma medida fria, né, uma medida que só impõe regras, né, mas que não oferece esse espaço realmente de acolhida, né, esse espaço de escuta. Isso eu acho que tem que ser isso é algo para ser transformado dentro dos espaços socioeducativos. Quando o nosso colega estava falando a questão como que eu vou conter um jovem, né, eu acho que antes de a gente pensar como a gente vai conter um jovem, a gente tem que pensar por que esse jovem está com esse comportamento violento dentro dos espaços socioeducativos. Tá? A violência que ele está manifestando, gente, não é a violência necessariamente que ele carrega dentro dele e ele é assim violento. Eu acho que essa é uma mudança que a gente tem que operar, né, na forma da gente construir, de se encarar, né, essa violência e de transformá-la. A violência que ele traz, ele fala, né, de um aspecto institucional, de um aspecto cultural, de um aspecto familiar. Né? Então, antes de a gente pensar nos mecanismos de contenção, nas formas de lidar com esse jovem, né, e localizar a violência nele, a gente tem que pensar, né, se esse espaço socioeducativo está sendo, de fato, um espaço em que esse jovem pode pensar, que esse jovem pode ser acolhido e, com isso, a sua violência transformada. De
qualquer forma, esses jovens, né, as entrevistas com jovens, elas revelam uma grande busca, né, pelos esses impulsos de vida, pela transformação, por novas oportunidades. Quando o jovem fala dessa mãe, quando esse jovem ele fala desse emprego, quando esse jovem ele fala de novas possibilidades, eu acho que aí a gente está se deparando, né, com o fenômeno da adolescência, e esse eu acho que é um dos grandes motores que a gente tem que incentivar, fazer com que esse impulso de vida, essa vontade do adolescente, ela seja amplificada e com isso gere possibilidades de transformação, tanto dele e para a família. Bom, em relação à estratégia, gente, diante dessa família, que é uma família sobrecarregada, de uma mãe que não aguenta mais a situação do seu filho, né, de uma comunidade que ela não tem, de uma comunidade com alta presença de drogas, de uma família fragilizada, eu acho que se a gente for pensar na questão das políticas públicas, a gente está falando aqui também do Plano Nacional de Assistência Social, a gente está falando do LOAS, né? Um dos objetivos que a medida socioeducativa ela tem que buscar é a construção, é o fortalecimento dessa família de forma que ela conquiste autonomia, né, e que ela seja de fato incluída, né, dentro da sociedade. O que eu percebo no dia a dia socioeducativo é que a família, né, ela é alijada do dia a dia, né? A família ela aparece lá para fazer algumas entrevistas com os técnicos coletam esses dados, né, e essa informação vai para o juiz. Ou a família aparece, né, nas suas visitas, quando aparece. A família ela não participa das decisões, né, do dia socioeducativo. A família ela não é convocada, né, por nenhum dos setores, né, como parceira para a transformação, não só do adolescente, mas como parceira para a transformação do ambiente socioeducativo. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que um dos primeiros elementos a serem refletidos, né, em relação à conduta, em relação à forma de manejo socioeducativo, em relação às famílias, é trazê-las, né, de fato, para o dia a dia. Tá? Não trazê-las simplesmente para ela cumprir um PIA. Tá? E não trazer essa família simplesmente para coletar dados. Ela tem que estar lá, tá? Ela tem que estar junto com o diretor, tem que estar junto com os técnicos, tem que estar com todo mundo, para possibilitar uma transformação, né, desse universo. Tá? Eu acho que a construção também de pontes entre familiares, comunidade, instituição e adolescentes. Eu acho que o que falta na nossa medida socioeducativa ela é uma abertura. A gente se depara com espaços extremamente cerrados, sem possibilidade de cerrados e escondidos. Né? Não sei se eu acho que muitos de vocês já passaram por isso. Parece que a medida socioeducativa ela está sempre construindo estratégias, né, para que os elementos, as pessoas de fora não consigam se deparar com aquilo que está ocorrendo lá dentro. Tá? E são estratégias, gente, sustentadas, né, politicamente, né, pelos gestores, né, em diversas camadas. Tá? Eu acho que para se romper esse modelo, né, de controle, de dominação, né, um modelo que esconde o que se passa de fato dentro do espaço socioeducativo, cabe aos profissionais arejar esse ambiente, trazer as pessoas de fora. Ora, por que será que a gente tem tanto medo, né, do Poder Judiciário? Por que será que a gente não gosta do Conselho Tutelar? Né? Por que será que a gente não gosta dos conselhos? Gente, essas pessoas elas precisam estar no nosso dia a dia, tá? E precisam fazer parte da construção do dia a dia socioeducativo, né? Inclusive nas decisões tomadas pelos gestores. Tá? Eu acho que o psicólogo, dentro desse contexto, ele tem um papel fundamental, né, na medida que ele é um profissional responsável para construir essas pontes, tá, entre famílias, instituição, construir pontes entre famílias e profissionais, tá, favorecer a entrada desses elementos que são tomados como estranhos para o dia a dia socioeducativo. Eu acho que só assim a gente pode falar de democracia. Tá? Quando a gente vive dentro do sistema, né, em que tudo é encarcerado, né, em que a gente não pode falar, a gente não pode fazer uma denúncia de violência, porque essa denúncia de violência ela vai para o diretor, e o diretor ele vai te mandar lá para os quintos do inferno. Né? A gente não pode reclamar para uma instância maior, porque a instância maior ela vai construir todo um mecanismo, uma estratégia para que essa informação não vaze. A gente não está falando de democracia, a gente está falando de controle, a gente está falando de esconder coisas. Tá? A proposta, eu acho que isso é algo para a gente pensar, ao contrário, a gente tem que abrir.
Tá? E, para abrir, a gente não pode esperar que as pessoas, que as gestões, né, abram de repente, que elas não vão abrir para manter essa estrutura de poder. Tá? A gente tem que construir práticas no nosso dia a dia, né, que facilitem essa aproximação desses diversos autores. O Caes, esse psicanalista, ele fala da criação de espaços suficientemente subjetivados e relativamente operatórios. O que é isso, gente? A gente começar a construir espaços dentro das unidades, né, em que haja a possibilidade de se falar as diferenças, né, espaços que sejam relativamente fortalecidos, né, para que aguente as divergências, né, e que possibilite a construção de algo que seja diferente. Tá? Aí sim a gente está falando de democracia, aí sim a gente está falando de construção de pontes, aí sim a gente está falando de uma reestruturação, né, desse modelo de poder, né, que é tão evidente dentro da gestão, né, do nosso governador, que é um modelo repressivo, né, é um modelo autoritário, é um modelo... só para um ponto que eu achei bizarro dentro da gestão das políticas do governador, é o fato de você retirar, né, os benefícios, a possibilidade de você conseguir um abono salarial, né, se você ficar doente. Tá, gente? Que tipo de operário é esse que o nosso governo então, ele está querendo? Um operário que não adoece, que se submete, que trabalha, que dá o sangue, né, e que não pode adoecer. E se ele adoecer, tá, ele não recebe, né, o valor. A gente está falando de modelos de biopolítica, né, de controle da vida. A gente está falando de modelos de manutenção de poder, né, marcados aí, né, todo um discurso, né, neoliberal. Tá? O que é muito perigoso e que passa batido, que a gente engole muitas vezes esse discurso de metas, esse discurso de vamos reduzir, né, não sei quantos %, é o discurso mais absurdo, né, que eu já ouvi. Né? Considerar, fazer com que os trabalhadores da fundação, por exemplo, eles ganhem abono a partir do estabelecimento de metas de redução, né, de reincidência, sem levar em conta, gente, que a reincidência não se faz... não é a gente, pessoal. A reincidência é um fator cultural, é um fator econômico, social. Tá? É atribuir uma responsabilidade, né, para o trabalhador, né, que é absurda, que não é nossa, e que marca um determinado tipo de discurso, né, que é um discurso, né, opressivo, né, por parte do governo. Tá? Bom, de certa forma, eu acho que é isso. A gente está lidando com uma população frágil, vulnerável, inserida em espaços comunitários desorganizados. Eu acho que a medida socioeducativa ela deve ser uma possibilidade de ajuda, também não só para esse jovem, tá? Mas para a família e para essa comunidade também. A medida socioeducativa ela tem que construir essas pontes, ela tem que fazer com que os adolescentes, ao saírem, eles já tenham caminhos construídos junto com a comunidade. A gente tem que buscar o fortalecimento dessa família, tá? E não a obediência dessa família, e não a obediência desse jovem também. Tá? O jovem não está lá só para obedecer, gente. Né? O jovem está lá para pensar sobre tudo. E isso é algo que tem me preocupado bastante, né, dentro das gestões das unidades. O jovem ele é tomado simplesmente como um indivíduo que tem que respeitar determinadas regras, cumprir um PIA, né, realizar determinadas tarefas para ele conseguir uma liberação. Tá? Gente, isso daí me parece mais um condicionamento. Então, né, isso não é basicamente, não é um modelo que a gente repete, não é um modelo que a gente critica do nosso governo. Então, tá, vamos trabalhar com metas, né, para conseguir um determinado benefício? Não. Se a gente está falando de políticas democráticas, a gente está falando de possibilidade de conversa, de fazer com que esse jovem seja ouvido de fato e seja respeitado, assim como os funcionários, assim como todos. Tudo bem? Muito obrigado, Celso, pela sua palestra, pela sua colaboração. Infelizmente, Celso, eu tenho uma triste notícia para te dar. A presidente da Fundação Casa, na figura da doutora Berenice, que é formada advogada, ela contesta os 51 anos completos da psicologia esse ano, proibindo as psicólogas de realizarem visitas domiciliares. E a justificativa, após 51 anos de ciências, de pesquisas e estudos,
A justificativa da nossa doutora Berenice é que isso não faz parte do trabalho psicológico. Então, os laços afetivos e as relações vão ser resgatadas magicamente, eu creio, né, na Fundação Casa. Essa proibição é recente e é absurda, e a gente vai tratar disso junto ao nosso conselho, junto ao sindicato dos psicólogos. Eu queria avisar que nós vamos fazer uma rodada. Diminuiu o público, né? Amanhã tinha mais gente. Eu acho que dá para a gente fazer uma rodada de 5 pessoas. Já tem algumas questões que foram passadas para a mesa. E, se tiver alguma questão que alguém queira fazer ao microfone, tem 2 minutos. E as questões para o Cláudio vão ser respondidas primeiro, porque ele tem um compromisso com o aeroporto, né? Ele vai pegar um avião, então ele vai responder primeiro os questionamentos. Quem quiser fazer, deixar o crachá aqui. Aqui. Isso. Vamos começar com a Andressa. 2 minutos para o seu questionamento, se for para o Cláudio, porque, se for para outro, depois a gente abre outra rodada. Bom, meu nome é Andressa, eu sou do Espírito Santo, trabalho no IASES lá, que é, né, igual a Fundação Casa daqui, Instituto de Atendimento Socioeducativo. Pelo que eu vejo, os problemas são semelhantes, embora, né, que é um universo bem maior de profissionais e de adolescentes. Também sofro perseguição lá no meu órgão, já abriram 2 PAD contra mim, um por eu reivindicar horário de almoço aos servidores de uma unidade, tanto que o cara que mandou abrir foi preso meses depois na Operação Pichote. Aí o PAD foi comprovado que, na verdade, a pessoa ofendida era eu e não ele, né? As pessoas presentes fizeram o depoimento, eu não precisei nem arrolar testemunhas, mas é o nosso Estado, o Cláudio conhece bem, é denunciado na OEA por violação de direitos humanos. Não adianta, a medida cautelar é prorrogada, porque cada relatório que vai, se vê que o problema não foi solucionado, pelo contrário, ele só é intensificado, ele agrava. E os problemas são o mesmo. Superlotação, para vocês terem ideia, a gente tinha uma unidade provisória até o ano passado, era só de adolescente de internação provisória mesmo. Hoje, pela determinação judicial de não poder entrar mais adolescentes na unidade de atendimento inicial, porque era para ter 65, já estava com 240, e aí, então, falou que não era para colocar lá. O Estado não se planejou para construir outras, então, resolveu um problema e criou outro. Mandou entrar tudo na unidade provisória esse ano. Então, lá tem adolescente de atendimento inicial, adolescente de atendimento provisório, e eles são internados e não tem para onde ir. Aí ficam lá. Unidade que caberia 60, está com 140, sendo de meninos que não eram nem para estar lá. Então, os meninos já entram lá, já são culpabilizados pela situação. Nem na provisória ainda, ele entrou inicial e pode sair 2 dias. Mas só Deus sabe como ele sai transformado dali, daqueles 2 dias que ele fica ali. Então, o que eu queria propor, até o Cláudio levar essa, não sei se está sendo discutido isso em Brasília. A gente tem as conferências, né, estaduais, municipais e nacional de assistência social. Nossos problemas são parecidos nos estados: superlotação, falta de capacitação, assédio moral, perseguição, falta de condição de trabalho. Eu acredito que a gente já tem que caminhar para a nossa unificação de âmbito nacional. Não só cada estado lutar por uma coisa de forma isolada, se os problemas são os mesmos. E a gente começar a pensar nas conferências da socioeducação. Não sei se Brasília está pensando nisso. Porque as conferências da criança e adolescente não atendem a gente. Elas trabalham no âmbito, né, maior. E a gente precisa de uma coisa específica para a gente. A presidente lá do meu órgão foi minha professora e já trabalhei com ela pediu para eu criar a proposta de um encontro nacional de socioeducação lá, até início de dezembro. Aí já queria até convidar o Brito para estar indo, porque nossos agentes precisam muito ouvir a sua fala, né, porque existem muitos agentes com a visão punitiva repressiva lá, que se organizaram num sindicato específico, que pelo estatuto deles nem contempla a participação de técnicos, e estão vindo de âmbito nacional, Brasília, pedindo porte de arma.
Entendeu? Tem oportunidade de ir para a mídia, quando acontecem os motins, e não fala que a gente tem que melhorar a socioeducação. Falam que a gente não tem segurança para trabalhar. É até vergonhoso, né? Um agente socioeducativo ir para a mídia dizer que não tem segurança para trabalhar, sendo que ele tem que garantir a segurança da unidade. Então, aí tem políticos envolvidos, políticos de direita. Então, é uma coisa que eles precisam muito ouvir, uma fala igual a sua, né? Que eu até anotei aqui a parte que você fala no final, que a gente tem que... Eu vou ter que anotar porque eu achei muito, muito massa. O agente fala com alguém que é... Cadê? Calma aí. Não, calma aí, rapidinho, gente. Tem que trabalhar como agente social, quer dizer que estou trabalhando para trabalhar uma pessoa em desenvolvimento, né? Que esse modelo de encarceramento não serve para vocês. Eles precisam muito ouvir, não vai ser de nós técnicos que eles vão abraçar a causa, mas ouvindo de vocês, né, dos agentes que estão na luta tão grande, ou até pior, você está muito mais tempo no sistema do que todos nós juntos, a gente precisa disso. Então, é início de dezembro ou na penúltima semana de novembro, nós vamos estar organizando. E, quem sabe, a partir desse seminário, a gente já cria uma organização, né, com várias representações dos estados, para a gente fortalecer nossa luta. E queria que o Cláudio dissesse se existe alguma conversa nesse sentido para a gente caminhar para as conferências da socioeducação, que a gente está precisando. Obrigada. Obrigado. Pessoal, eu gostaria, por favor, que o questionamento fosse realizado em 2 minutos, porque o Cláudio ele tem horário para pegar o avião, senão ele não vai ter tempo de responder vocês. Agora o Venâncio, 2 minutos. Cláudio, o senhor é o representante do CONANDA, correto? Não. Eu sou da Secretaria de Direitos Humanos, Coordenação Geral do SUNAS. Eu não represento o CONANDA aqui. Mas o senhor é governo, o senhor é governo, representa o governo nacional. Sim. E o governo está dentro do CONANDA. Sim. Então, eu gostaria, como faz 25 Mas anos... não pelo meu intermédio, né? Tá? Não, mas o governo... Sim, só quero te esclarecer isso. Eu não sou membro do CONANDA representando do governo. Mas posso dizer que eu te ajude, mas não estou só querendo te responder objetivamente. O Estatuto tem 25 anos, tá certo? É uma lei federal. O senhor mesmo falou no início da sua fala que essa é uma lei que saiu do chão, foi construída pelos movimentos sociais, pelo movimento popular, não é isso? Isso. Tá? Então, essa lei é nossa, correto? Mas o CONANDA que tem a sociedade civil e o poder público, durante esse período de 25 anos, não conseguiu, de fato, implementar essas políticas no Brasil. Não conseguiu fazer esse guarda-chuva funcionar. A saúde, a educação e daí por diante. A assistência social, conforme o companheiro Elcio colocou aí. Então, existe uma falência de uma lei que foi construída pela sociedade brasileira, correto? E ela não está conseguindo, de fato, resolver o problema da violência. Nós estamos falando das medidas socioeducativas, da medida do adolescente autor de ato infracional. Existe uma propaganda na mídia, os políticos de direita, as forças mais reacionárias do Brasil, que o problema da violência Conclua, companheiro. é a redução da idade penal. E esse discurso fácil, conforme o meu irmão Brito colocou, nós somos jogados dentro da instituição para garantir a segurança, para que os adolescentes estejam na escola, que os adolescentes estejam na formação, que nós devolvemos esse adolescente de volta para a sociedade formado, tá certo? Nunca mais ele vai cometer nenhum delito. Esse adolescente, do seu Cláudio, ele foi jogado, ele foi rejeitado, ele foi quebrado. Um exemplo concreto, que eu gostaria que os senhores respondessem. Esse adolescente é um espelho que foi quebrado, jogado no chão e jogado na Fundação Casa. Aí, Fundação Casa, colhe esse espelho e devolve inteiro para a família e para a comunidade. A sociedade, ela é o responsável número 1, que nem acho que foi, não sei, que foi de manhã, na palestra de manhã, que eu fiquei bastante ofendido. Não, isso conclua, por favor. Tem mais gente. Em suma, o CONANDA hoje, concretamente, Cláudio, o que é o CONANDA
que o governo federal, que faz parte do CONANDA, pode fazer para que o conjunto dos socioeducativos nesse país possa ter uma outra perspectiva. Mônica. Ah, tá bom. Maxwell, é para o Cláudio? Bom, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Cláudio. Quando a gente fala da questão do sistema do SINASE, né? Eu tenho uma grande preocupação, eu acredito no sistema, acredito que é isso mesmo, que a gente precisa integrar as ações, né, socioeducativas a nível nacional, mas uma grande preocupação que eu tenho e aí que a gente não consegue incluir ou fazer uma ação que a gente possa chamar de interministerial, intersecretarial, envolvendo as diversas secretarias ou as diversas políticas públicas, como, por exemplo, saúde, educação, né, segurança, porque o que acontece? A gente acaba fazendo um trabalho, né, e esse trabalho, ele, como o próprio Brito, e a gente vem debatendo sobre isso, o mesmo papel que o sócio-educador tem de educar, ele tem, né, de educar não, de reinserir, ele tem também de fazer a segurança, fazer a contenção, né? Dentro do SINASE, essa questão da contenção, e aí que, ao meu ver, deveria ser um papel do Estado fazer a proteção, já que esse adolescente, esse jovem autor de ato infracional, ele está sob a tutela do Estado, né? Que seria a obrigação do Estado fazer as ações de segurança, que é aí denominada como contenção. Dentro do SINASE, aí dentro da perspectiva que você coloca, qual é o envolvimento ou quais são as propostas para inserir ou para aglutinar essas demais políticas públicas e também em relação a essa questão à segurança, a quem caberia fazer essa segurança dentro do SINASE? Parabéns, Maxwell. 2 minutos cravados. Adriano, a sua pergunta é para o Cláudio? Então, a gente vai deixar para depois, se o Cláudio tiver tempo. Então, o Cláudio, por favor. Eu estou preocupada só com o seu horário, Cláudio. Está tranquilo? Sei como é que é. Que horas são? São 5h05. Tem que estar lá às 6 horas. Não, não dá. Ele tem que responder as questões. Não vai dar tempo. Sim, pode responder, Cláudio, por favor. Bom, eu vou tentar juntar aqui algumas coisas com as perguntas que vieram aqui. Assim, Venâncio, com direito à discordância democrática, o Estatuto não é lei de enfrentamento à violência. A política de segurança pública, com a política de redistribuição de renda, com a política de combate às desigualdades e um outro corolário muito grande de ações que a sociedade brasileira tem que fazer é que vai propiciar um ambiente saudável, solidário e sem violência na sociedade brasileira, que está intrinsecamente ligado aos altos índices de violência ao índice de desigualdade da sociedade brasileira. Então, me desculpe, mas é um equívoco, na minha opinião, imaginar que o Estatuto é uma das causas, e esse é o argumento da direita perversa, que o Estatuto é que é o causador da violência. Então, eu acho que é um engodo para nós, que eu acho que não devemos cair. Segunda questão é o seguinte, não é o CONANDA. Quando nós aprovamos a Constituição, e eu não estou falando aqui em nome do CONANDA, não tenho poder para isso, represento aqui apenas uma coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, e digo a você, quando nós aprovamos a Constituição e falamos do princípio da municipalização e descentralização, nós estamos falando de que esse país não poderia continuar
sob a égide de uma ilha chamada Brasília, porque ele tem 5.500 ou 600 municípios, que nós temos que fazer as políticas públicas com controle social territorial, local. Então, eu digo para vocês, quando eu cheguei lá e me disseram assim, tem que fazer o plano nacional, que ainda não tinha uma letra escrita, e aí a ministra disse assim para mim, Cláudio, pelo amor de Deus, algo que seja operativo, que ajude as pessoas que estão na ponta. Então, fizemos. E eu vou dizer para você, eu acho que nós temos uma agenda hoje da socioeducação, que é o Plano Nacional. Nós temos o segundo desdobramento dessa agenda, que são os planos estaduais. E nós temos que intervir nessas coisas, nesses momentos, porque senão nós vamos criar mais uma conferência que vai tirar mais um monte de coisas que nós nunca vamos levar os nossos objetivos para se transformar em rubrica orçamentária, em propósito orçamentário, em recursos para me fazer. Onde? Aí a outra parte da tua pergunta, Venâncio, que falhou saúde, educação, etc. O SINASE propõe, e no nível federal nós estamos fazendo isso, uma comissão permanente de acompanhamento da implantação do SINASE. Isso tem que ser um decreto do Executivo, porque é só um decreto do chefe do Executivo que faz com que as diversas secretarias das políticas setoriais sejam convocadas e não convidadas para darem as suas respostas para os sistemas socioeducativos locais. E nós estamos fazendo isso. Nós já publicamos o Plano Nacional. A partir de quinta-feira que vem, nós estamos discutindo a normativa de gestão do sistema socioeducativo. E eu vou te dizer uma outra coisa. A gente pode até ter falhado em alguma coisa, perdemos o debate na mídia, mas eu vou te dizer do ponto de vista de quem acompanha essas coisas lá no Congresso desde 1996. Todos os governos federais, desde 1996, têm resistido arduamente dentro do Congresso sobre todas as propostas de rebaixamento da idade penal. Todos. Só que está chegando um momento agora que eu não sei se nós vamos conseguir, esse ano, sim, por conta do calendário, porque não dá mais tempo de aprovar PEC no Congresso. Mas, a partir do ano que vem, começa tudo de novo, desde o dia 1º de fevereiro, quando o Congresso tomar posse. Eu não sei se vamos conseguir aguentar essa pressão que está sendo feita com amplo domínio não só da mídia, que todo mundo já sabe para que funciona, mas também de parte significativa aí de representações da sociedade que vão ser eleitas agora aí no dia 5. Com a pauta disso aí, colocar, você abre aí os programas estaduais de deputado federal, é livre, leve, solto, falando sem... A cara não fica vermelha nem um tantinho, troféu óleo de peroba. É rebaixamento, é pela segurança, misturou esses assuntos e nós viramos vilão nisso daí, quando nós não temos nada a ver com isso. Nada, do ponto de vista de quem atende menino há mais de 30 anos nessa vida. 30 anos que eu trabalho nisso, 30. Então, eu dormi com o menino na rua. Eu não venho de escritório, eu sou formado, estudei, graças a Deus, com os meus esforços, não tive benefício de quem quer que seja, me construí nessa luta, estive no movimento constituinte, no movimento de escritura desses princípios que a gente defende hoje. Só que nós perdemos o debate público, porque nós escolhemos, numa época, ficar quietos. Ficar quieto, que era tema pesado e a gente não ia conseguir, pois perdemos. Então, agora, ou a gente reage, e aí, assim, eu não sei, ano que vem tem conferência. Todas as conferências tem ano que vem de direitos humanos, da criança, LGBT, etc. Eu não sei se a gente fizer mais uma, se a gente dá conta dessa agenda diversificada e pulverizada conforme estamos.
Eu preferiria ver os nossos planos de atendimento socioeducativo em execução dia 1º de janeiro do ano que vem. Eu preferiria ver que 5 objetivos do nosso plano de atendimento socioeducativo virarem princípio do PPA no 2º semestre do ano que vem. Porque a outra batalha que a gente tem perdido é a batalha do orçamento. A gente só tem dinheiro, como foi dito aqui pelo Brito, para o cárcere. Para o cárcere. Então, é 1 bilhão e 700 milhões para o cárcere de 10 mil adolescentes, mas e para os outros que estão nas periferias aí? Órfãos de todo tipo de política pública. Agora, isso foi descentralizado. A Comissão Intersetorial de Acompanhamento do SINASE de São Paulo não depende de Brasília, e nem do Rio de Janeiro, e nem do Espírito Santo, depende de São Paulo, da sociedade de São Paulo. Se não houver, o Ministério Público de São Paulo tem que ser acionado, porque tem que ter a comissão de acompanhamento aqui. Se o Ministério Público daqui não funcionar como fiscal da lei, tem o Conselho Nacional do Ministério Público. E a gente tem que fazer essa roda girar. Agora, se não houver comissão de acompanhamento de políticas setoriais para atuação no SINASE, onde é que vai se concretizar a intersetorialidade, que é um dos princípios do SINASE? Em lugar nenhum. Agora, te respondendo, não, isso não depende de um poder central. Isso já era, isso foi há muito tempo. O sistema é descentralizado, né? As secretarias de educação locais têm obrigação com as medidas socioeducativas, as secretarias de assistência, idem, de saúde, as políticas de saúde da família, as políticas de saúde que atende a dependentes químicos também tem financiamento para isso, tem recursos setoriais para isso, e isso tem que chegar no cumprimento das medidas socioeducativas. Aqui tem uma pergunta, brevidade, o que é isso? Brevidade é um princípio da Constituição sobre encarceramento de pessoas. O encarceramento no Brasil deve ser sob 2 princípios, breve e excepcional. Breve e excepcional, está lá na Constituição. Ele não pode não ser breve e nem ser corriqueiro, comum. Então, todas as pessoas que estão em situação de internação, de acolhimento, todas as medidas judiciais de atendimento administrativo têm que seguir esse princípio, que não é de nenhuma outra lei suplementar, é da Constituição brasileira, que tem que ser breve e que tem que ser constitucional. Sim, e também na nossa, todas, né, gente, das políticas setoriais também. Eu acho que nós temos um grave problema no sistema de justiça, sem dúvida alguma. Não podemos adiar mais esse debate, é impossível trabalhar sob esse formato, né? Não é possível que Pernambuco seja o 2º estado de internação no Brasil, na medida socioeducativa, é só botar a população de Pernambuco com Rio de Janeiro, com Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Por que Pernambuco é o 2º estado em internação de medida socioeducativa? Também é o estado que mais mata menino dentro das unidades de internação. Mas também é um estado que mais recentemente ainda tinha PM como diretor de unidade socioeducativa. Então, essas coisas estão todas relacionadas. Evidentemente que estão. Então, a socioeducação não pode ser uma terra de ninguém, terra do nada, terra do fim. Pode se tornar o terra do reinício, do reacordo, da transformação das nossas relações.